Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pois bem, 10 de novembro, terça-feira, dia de nossa atividade não, disciplina em APS, gestão empreendedora. Estão comigo aí, Engenharia Civil, quarto período, Campo Real, Engenharia Mecânica, sexto período, Campo Real, Engenharia Agronômica, quarto e quinto período, Campo Real, em Engenharia Agronômica, quarto período CP Pitanga. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que hoje, dia 10, teremos mais a aula no próximo dia, na próxima terça-feira, aqui no dia 17, e no dia 24 nós encerramos os nossos conteúdos, as nossas atividades, né, o que fizemos aí no segundo bimestre. Vocês têm um Kahoot, né, que muitos estão finalizando, como parte da nota parcial da disciplina nesse segundo bimestre. Lembrando que teremos nossas provas bimestrais a partir do dia 25, a prova valendo 6 pontos, né, e o restante valendo em atividades. Tranquilo? Então, hoje, meus queridos, hoje eu vou trabalhar com vocês aí sobre gestão de marketing. Qual que é a importância, né, dessa tal de gestão de marketing? Como muitos falam, né, pensam assim, o marketing você tem um marketing de relacionamentos, relacionamento, marketing pessoal, essa rede de relacionamentos que nós precisamos, isso faz parte da nossa gestão de marketing, né? Você tem que ser visto para ser lembrado, você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar fidelizando os seus clientes para que eles retornem. Então, isso é marketing, isso que eu vou trabalhar com vocês no dia de hoje, né, nessa noite de hoje. Lembrando também que estarei à disposição de vocês via grupo do WhatsApp aqui das nossas disciplinas, tá? Então, eu vou pedir a licença para compartilhar uma tela aqui com vocês. Material, lembrando, né, que eu sempre disponibilizo o link do YouTube para vocês acompanharem essa videoaula que estou gravando nesse momento. Também eu disponibilizo o material em PDF, né, e um material complementar, conforme os nossos cronogramas. E lembrando que teremos mais dois encontros virtuais e já finalizando o nosso semestre, nosso segundo bimestre, e espero aí que a partir de dezembro aí todos vocês estejam já em férias aí para recomeçar o ano de 2020, se Deus assim nos permitir, presencialmente, né, com o que a gente gosta de fazer em sala de aula, mas esse ano atípico, mas já estamos aí no dia 10 de novembro, né, praticamente quase também a metade do mês de novembro, então as coisas estão passando muito rápido, espero aí que a gente possa trabalhar no próximo ano aí, nos reencontrarmos em outras disciplinas, espero, ou nos corredores, tanto da UCP como do Centro Universitário Campo Real, para que a gente possa trocar uma ideia presencialmente, tranquilo? Então eu vou aqui, então aí está na tela de vocês, né, o dia de hoje, 10 de novembro, e eu vou falar sobre marketing, né? Então, logicamente que temos um conceito sobre marketing dentro da administração, refere-se ao conjunto de atividades desenvolvidas por uma organização para criar e trocar valor com os clientes. E com isso, atingir os objetivos organizacionais. Então, o marketing não é somente você precisa ser visto ou não, você precisa estar lá onde as pessoas estão. Não, não é somente isso. É uma série de atividades que nós criamos e trocamos valor pelos nossos produtos e serviços. Ou seja, eu como engenheiro agrônomo, eu mostrei aqui o celular, mas, por exemplo, vamos colocar o exemplo de vocês, eu como engenheiro agrônomo, imagine eu saindo daqui a uns anos do Centro Universitário Campo Real ou da UCP Pitanga como profissional. Então, eu preciso estar apto ao mercado. E eu preciso que as pessoas me enxerguem lá. Então, desde o estágio até mesmo o primeiro emprego, eu tenho que criar e dar valor ao meu serviço aos meus contratantes, como um engenheiro civil, como um engenheiro mecânico. Então, não é somente a capacitação que eu tenho, mas sim a criação e troca, principalmente dos valores.
né? Lembram lá da que a gente trabalhou no primeiro bimestre entre preço e valor? Então, nós temos que estar sempre cientes disso, que quando você estiver no mercado do trabalho ou empreendendo, né, você terá que agregar valor naquele teu produto ou serviço que você vai estar disponibilizando. Por quê? Porque nós temos concorrência, nós temos competitividade, nós temos formação de preço, então é uma série de coisas que o marketing ele está aqui para nos ajudar nesse sentido. E o marketing possui 3 eixos de ação, ou seja, quando nós trabalhamos o marketing, né, nós trabalhamos sobre esses 3 eixos. Primeiro, o foco na satisfação do cliente. Muitos de vocês são assíduos clientes de algum tipo de empreendimento, né? De um bar, de uma loja de roupa, de uma concessionária, de um provedor de internet e assim por diante, né? A empresa em si que está proporcionando esse produto ou serviço para você tem que estar ciente de que você tem que estar satisfeito, né? Nós temos que estar satisfeitos com os nossos produtos e serviços que estamos consumindo, né? Então essa preocupação dessa questão aí de criar troca e valor da satisfação do cliente, ele é muito importante para quê? Porque o grande problema do marketing, o grande problema não, né? O grande ápice do marketing hoje não é você somente atingir o cliente, mas sim você manter o cliente dentro da sua empresa, né? Ou você ser sempre lembrado como engenheiro civil, ser sempre lembrado como engenheiro mecânico ou como engenheiro agrônomo. Então, um dos eixos da ação do marketing é o foco na satisfação do cliente. Além da satisfação do cliente, a integração de todas as atividades na organização na satisfação do cliente. Então, o foco é o cliente e a integração de todas as atividades, desde o financeiro, desde a criação, desde a entrega. Quem trabalha no comércio sabe do que eu estou falando. Às vezes, você se mata, às vezes, de vender, um vendedor, você se mata de vender e, às vezes, a entrega lá, quem vai entregar na casa do cliente não foi de acordo ou gerou uma insatisfação no cliente. Então, todo o cenário, tudo aquilo que você fez como vendedor, que você fez um ótimo trabalho, infelizmente lá na ponta, lá na entrega do produto, ele não foi satisfatório para o cliente. Quem que fica prejudicado? Não é nem o entregador, nem você, é a organização inteira. Então, a integração de todas as atividades tem que ser sempre pautada na satisfação dos clientes, dos consumidores. Garganta seca aqui hoje, pessoal. Então vamos lá. Opa! Terceiro foco. Epa! Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada, mas é a realização dos objetivos da organização, ou seja, a consequência da satisfação do cliente. Então, percebam que quando nós falamos em 3 eixos de ação, vocês percebam que o foco hoje é o cliente. Nós temos que estar sempre focado na satisfação do cliente, a integração de toda a organização ou empresa na satisfação do cliente, e os objetivos, a realização dos objetivos é consequência da satisfação do cliente, né? Quem é empresário aí sabe do que eu estou falando, porque quem paga, vamos imaginar, quem paga o nosso salário, né? As nossas remunerações são os clientes. Então, os clientes são os nossos são os nossos patrões, na verdade, como muitos falam por aí, né? Aqui só uma questão histórica, né? Que lá no início dos anos, na primeira metade do século XX, era o foco na produção, então eu tenho que produzir cada vez mais, ou é o foco na
o foco era na estrutura da empresa ou nos produtos, percebo que nos anos 60, os anos 2000, era o foco no cliente. E até agora isso é. Então, que antes era assim, eu tenho minha maior empresa, eu tenho minha maior loja, o meu maior estoque, o meu melhor produto. Não, hoje eu preciso entender, ficar ligado ao comportamento, quais são os meus clientes, que público-alvo, né, que eu tenho que alcançar. Né? Então eu preciso entender essas pessoas que estão aí querendo consumir o meu produto ou contratar os meus serviços, como engenheiro agrônomo, como engenheiro civil, engenheiro mecânico. Nós sabemos que o nicho de mercado de vocês, creio que passou por uma transformação e vai passar sempre por transformações, né? Tecnológicas, mercadológicas, isso é normal. O que nós, como proprietários, empresários ou até mesmo profissionais, né, em nossas carreiras, temos que entender esse mercado. O que está acontecendo? Por exemplo, há 10 anos atrás era diferente do que é hoje, possivelmente daqui a 5 anos vai ser diferente do que é hoje também. Então, isso é o marketing. Nós precisamos entender como é esse mercado que nós estamos atuando. Creio que muitos de vocês iniciaram lá no primeiro dia, do primeiro período do curso de vocês, um pensamento sobre a carreira profissional de vocês. Talvez agora, né, muitos de vocês já na metade do percurso, talvez já pensem que mudou alguma coisa do que vocês pensaram lá no primeiro dia, que vai mudar também até que vocês possam concluir, né, a graduação de vocês. Então, isso é normal, essa onda, essa flexibilização, esse ciclo. Isso é sempre relativo ao marketing, ao mercado no qual nós estaremos dispostos a trabalhar. Aqui nós temos, né, um processo de administração de marketing. Eu trago aqui para vocês uma imagem. Então, veja, análise ambiental. Nós temos assim os consumidores, ou seja, eu vou me formar, eu vou estar no mercado de trabalho, ou eu vou empreender para atender os nossos consumidores. Lembrando que uma das premissas nossas é satisfazer as necessidades dos nossos clientes, dos nossos consumidores. Mas, além de tudo isso, nós temos que entender também os nossos concorrentes. Quem são os meus concorrentes, diretos e indiretos, né? Em que região que eu vou estar inserido, a tua organização, então, como que vai ser a sua estrutura da tua empresa ou da onde você vai estar atendendo, e o contexto desse mercado em geral. O que é esse contexto? Por exemplo, há 10 anos atrás, não existia motorista de Uber. Hoje tem motorista de Uber. Mas daqui a 10 anos, será que terá ainda motorista de Uber com todas essas questões de veículos autônomos e tudo mais? Talvez é um futuro distante nós pensarmos assim, mas talvez não seja tão distante assim. Então, é esse contexto, essa análise ambiental que nós, como acadêmicos e nós depois, como profissionais, nós temos que estar antenado, porque um dia para a noite, pode ser que tudo isso mude, né, dentro do nosso contexto da administração de marketing. Daí nós temos segmentação de mercado, ou seja, qual o mercado que eu vou atingir, o mercado-alvo, né? Ou seja, o meu público-alvo, qual o público-alvo e que posicionamento de marketing eu vou querer fazer, né? Onde eu vou estar inserido, em que tipo de mídia, em que tipo de mix de marketing, em que tipo de plano de marketing que eu vou estar posicionado no mercado. Daí nós temos os mix de produto, de marketing, né? O produto, distribuição, comunicação e o preço. Né? Aqui nós também podemos trabalhar, em muitos livros tem os 4 P's: produto, praça, que é a distribuição, propaganda e preço. Né? A propaganda, né, nós às vezes nos confundimos que é só a mídia, só a propaganda de não, é todo um contexto, né? Isso faz parte. Então daí temos o mix de marketing, aquisição de clientes, tudo isso a gente vai para ter aquisição de clientes e a retenção de clientes, para assim gerar lucros. Ou seja, há necessidade, logicamente, de adquirirmos clientes, mas uma grande sacada do marketing é o que? É nós mantermos os clientes, né, os fiéis
clientes que muitas vezes não são tão fiéis assim, dentro da tua empresa para comprar o teu produto ou contratar os teus serviços. Né? Eu uso muito a questão do futebol, né, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Às vezes você chega em primeiro lugar na metade do campeonato, aí que é o grande problema. Por quê? Porque até você chegar até o primeiro lugar, os teus concorrentes não te conheciam, não sabiam como que você jogava, né? Isso passando, exemplificando para o futebol. A partir do momento do segundo turno, né, que todo mundo começa a te ver e te estudar, as suas dificuldades vão ser maiores. Né? Então não é somente você chegar em primeiro, é você se manter em primeiro, que é um grande problema. Dentro das nossas organizações, né, dentro do nosso mercado de trabalho, essa questão de retenção e fidelização do cliente, principalmente também, porque adquirir, você ir buscar cliente é uma coisa, e você reter e deixar ele aí dentro, né, da sua empresa é outra coisa. Então, é uma preocupação a mais que você terá com essa questão da administração do marketing, né? E dentro de tudo isso, nós, como os gestores, nós temos que entender o comportamento dos consumidores. Então, consiste no conjunto de atividades físicas, cognitivas e emocionais envolvidas na obtenção e consumos de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem estas. O comportamento do consumidor é influenciado pelos fatores de natureza cultural, então, às vezes é a cultura, por exemplo, aqui nós temos uma região pautada, muitas vezes, no agronegócio, correto? Muitas vezes nós temos uma cultura forte com a do Rio Grande do Sul, né? A gente fala dos gaúchos, então, a indústria aqui do mate, por exemplo, a indústria das pilchas, a indústria das botas, a indústria da carne. Então, tudo é pautado, né, por esses fatores de natureza cultural que nós temos aqui. No sul do Brasil, por exemplo, ou aqui em Guarapuava, né, na nossa região, em Pitanga, da nossa região, como ela está pautada. Então, a natureza cultural ele é um grande influenciador do comportamento do consumidor. Fatores de natureza social, então muitas vezes para você como consumidor, você vai querer estar naquele grupinho, né, naquele grupo. Por exemplo, hoje é muito bem visto a questão do ciclismo, né? Eu quero estar naquele grupo de ciclista, então o meu comportamento agora é de adquirir uma bicicleta ou uma moto de trilha, por exemplo, porque a tua natureza social, os seus amigos, os seus parceiros estão participando desse tipo de evento, eu vou querer participar também. Logicamente que a pandemia ela dificultou muito. E fatores de natureza pessoal. Muitas vezes nós como mudar os nossos tipos de consumo, né? Nós queremos ter uma vida mais saudável, então trocamos a coxinha por sanduíche natural, trocamos a cerveja por vinho. Então, muitas vezes é de natureza pessoal, então é muito comportamento do consumidor. E nós, como engenheiros agrônomos, engenheiros civis e engenheiro mecânico, também a gente tem que entender como que é o comportamento dos nossos consumidores, dos nossos clientes que nós vamos atender depois de nós formados, depois de nós estarmos graduados. Quem são os nossos? Tipo aquele, né, do Globo Repórter. Quem são os nossos clientes? Onde estão? O que eles vivem? Como pagam? Né? Então é mais ou menos assim. Você tem que entender o comportamento dos nossos consumidores depois de nós termos. Opa, eu mudei aqui também. E também, ó, falhei aqui nas questões dos slides, mas também tem os fatores de natureza psicológica, né? Nós somos muito psicológicos nesse sentido de comportamento de empresa, né? Então, nós temos a segmentação do mercado. Mas, credo, ele está passando direto aqui. Então, consiste na divisão do mercado em grupos de potenciais consumidores com características, comportamentos e necessidades distintas.
As empresas podem utilizar diferentes formas de segmentação do mercado, geográfica, né? Então, nós temos a parte geográfica. Por exemplo, eu sou um produtor de blusas de lã, de inverno. Possivelmente, eu não vou montar uma loja na Bahia. Por quê? Porque lá, a questão de segmentos geográficos, os meus consumidores não estão lá, estão mais para o sul. O que eu posso ter lá na Bahia, lá no Nordeste, tem indústria, né, que pode depois mandar para cá. Mas eu ter uma loja com características de roupa de inverno da Bahia não condiz com a minha realidade demográfica. Então, que tipo de classe de pessoas? Qual faixa etária? Uma faixa etária do adolescente, uma faixa etária. Qual o público que eu vou atingir? Que mercado é esse? Por exemplo, a Nike. A Nike, qual o mercado que ele segmenta? As que praticam esportes. Né? A questão aí, muitos. Hoje, muitos dos esportes radicais são os mais jovens. Então, assim, qual a faixa etária de idade, a renda, a localização, aonde que eu vou estar, os meus clientes vão estar? A psicográfica, ou seja, um pouco mais subjetiva, tem clientes que primam pela qualidade dos produtos e serviços, não importando preços. Então, isso é muito mais subjetivo de você atingir essas pessoas em segmentação de mercado. E, por último, ali, vocês viram o comportamental também. Né? Então, eu preciso entender quais são os comportamentos das empresas nesse sentido. Um exemplo prático também é essa questão. Época de Copa do Mundo. A gente sabe que as vendas ou a produção de bolas, camisas de times estouram. Por quê? É essa época, é o comportamento das pessoas. É o aspecto cultural, muitas vezes. Daí vamos, por exemplo, também para uma sorveteria. Tá, mas a sorveteria ela só vai estar com demanda no verão e no inverno. Tá? Então, você precisa, como empreendedor, como gestor, você precisa entender todas essas questões, né, de segmentação do mercado. Quando eu falo sobre seleção do mercado-alvo, envolve avaliação da atratividade de cada segmento e a escolha daquele ou daqueles segmentos que a organização procurar servir. Então, eu preciso entender qual que é o meu público-alvo, qual é o mercado-alvo que eu vou atingir. Por exemplo, não sei se vocês percebem, mas hoje nós estamos numa grande demanda por chopp, né? O que antigamente, há 3, 4 anos atrás, não tinha muito essa procura pelo mercado do chopp, né? Então, era um ou dois estabelecimentos que tinham a oferta, ou a produção, ou a venda desse produto. Né? Agora, percebam como a gente tem uma gama um pouco maior agora de produtores, desde comércio, daí entra na lei de oferta e demanda. Quanto maior a oferta no mercado, seja maior produto no mercado, o preço ele tende a descer. Então, hoje, cada vez mais, o chopp é mais acessível para a grande maioria do público, né? Grande parte de nós como consumidores. O posicionamento de marketing, ou seja, depois de segmentar o mercado e selecionar o mercado-alvo que pretende servir, a organização começa a definir a oferta com que pretende servir o mercado, ou seja, quais os produtos, qual o modo como a empresa ela vai disponibilizar esses produtos no mercado. As formas que uma organização dispõe para posicionar a sua oferta são por atributo, por benefício dos seus consumidores, por ocasião de uso e por tipo de usuário. Então, nós temos essas situações aí de posicionamento do marketing. Mix de marketing, os esforços de marketing de uma organização consistem no conjunto de ações com o objetivo de criar valor para os seus consumidores, dos quais se destacam. Desenvolver um produto, lembra lá do mix de marketing que eu falei para vocês, que é mais ou menos em alguns artigos, em algumas referenciais teóricos, ele é visto como 4 P's.
produto, a praça, a propaganda e o preço. Então, aqui, desenvolver um produto, qual que é a nossa principal preocupação como empresário, como gestor? Desenvolver um produto que satisfaça as necessidades dos consumidores. Então, nós trabalhamos, nós fomentamos uma empresa para que os nossos produtos e serviços satisfaçam as necessidades dos nossos consumidores. Escolher o sistema de distribuição que permita que esse produto fique acessível ao seu consumidor, ou seja, também muito conhecido como praça. Um exemplo que eu dou prático, uma farmácia, a grande maioria das farmácias estão aonde? Em lugares estratégicos onde as pessoas estão andando, ou seja, as pessoas são pedestres, na qual elas visualizam uma farmácia e vão. E o local? Perto de hospitais, perto de terminais rodoviários, então precisa ter uma aglomeração de pessoas, por exemplo. A farmácia é o essencial para que você esteja com a sua estrutura em locais mais ou menos nesse sentido. Também desenvolver uma campanha de comunicação que transmita o valor do produto ao consumidor, ou seja, a propaganda. Então, não adianta nada ter o produto, não adianta nada eu ter uma estrutura, se eu não tiver uma espécie, um plano de comunicação, para quê? Para que as pessoas saibam que lá na minha empresa tem esse tipo de produto ou serviço, que eu, como profissional, eu posso atender a esse tipo de consumidor. Então, esses canais de comunicação, nós temos que estar preocupados para... E o preço também, olha aí, ó. E o preço, né? Aqui, definir uma política de preço que incentive o consumidor a comprar o produto e a empresa a vender. Né? Então, temos todos esses aspectos aí dos 4 P's. Então, nós temos que entender os nossos produtos, né? Então, sempre produtos, ele faz parte de uma geração de uma nova ideia, desenvolvimento e testando esse conceito, o teste do protótipo e a comercialização do produto. Só que, né, todos os nossos produtos ou serviços, ele tem uma concepção, ou seja, uma ideia, uma introdução, um crescimento, uma maturidade depois, né? Por quê? Porque quando você alcança a maturidade, igual aquela questão do Campeonato Brasileiro, igual eu falei para vocês, você chega a um certo ponto aonde os seus concorrentes vão estar cientes do que você está fazendo. Então, quando você atinge a maturidade, daí a tendência é você declinar, porque isso envolve muitas outras coisas. Os consumidores, às vezes nós consumimos produtos e serviços porque são coisas novas no mercado. Depois que você consome, você já deixa de consumir. Então, isso que faz parte do ciclo de vida do produto. Então, sempre tem a concepção, a ideia, a introdução do mercado, a fase do crescimento, a maturidade e depois, infelizmente ou felizmente, aí, de acordo para você possa se movimentar no mercado, ele tem a parte do declínio. Então, a distribuição, como bem mencionei, né? Então, a distribuição é concepção da gestão dos canais que as organizações e tudo chegam ao mercado, ou seja, como que eu vou mostrar isso para os nossos consumidores. Então, aqui tem algumas situações de vendedores, lojas, sucursais, vendas online, redes de franqueados ou varejistas e tudo mais. Aqui também uma imagem de como que são as funções dos canais de distribuição. Temos a organização, geração de demanda, satisfação de demanda, serviço pós-venda, isso é muito importante, né? Se vocês perceberem, a grande maioria das nossas empresas, aqui mesmo em nossa região, tanto em Pitanga como em Guarapuava, região, não há um serviço de pós-venda, ou seja, não ligam para você, não tem um canal de comunicação com você para saber se você está utilizando bem o produto ou serviço, se você gostou ou não. Então, isso ainda é muito falho em nossas regiões aí com relação a esse canal de distribuição. E a feedback do mercado, né? Ou seja,
se os consumidores voltam, se os consumidores vão até você, se os consumidores te procuram, isso quer dizer que você está sendo bem aceito no mercado onde você escolheu empreender ou trabalhar. Fora disso, infelizmente, né, você estará fadado, né, a complicações do seu negócio. Então, a comunicação, né, pode ser definida como um conjunto de sinais que a organização emite para o seu mercado-alvo, ou seja, identificação do público-alvo. O que são esse público-alvo? Né? Por exemplo, quando eu abro um bar, eu quero que todas as pessoas entrem nesse bar. Só que eu sei que muitos não gostam só de cerveja, gostam de pinga, gostam de vinho, gostam de água, gostam de suco. Então, assim, eu não consigo atender de uma melhor maneira, né? E se eu não identificar esse público-alvo, se é o público-alvo, eu vou montar esse bar, é universitário, ou família, ou pessoas mais idosas, pessoas, né, ou você vai pôr um valor agregado maior no seu produto, no seu serviço, e assim por diante. A definição do objetivo da comunicação, a seleção do tipo de mensagem. Então, hoje nós temos o marketing digital. A gente sabe que o marketing digital para o Facebook, por exemplo, a informação ela é dada diferente do Instagram, que é diferente do LinkedIn, que é diferente do Twitter, e assim por diante. Seleção do meio de comunicação, elaboração do orçamento e medição da avaliação dos resultados. Então, além de identificar esse público que eu vou atingir, né, eu vou também avaliar esses resultados. Não adianta nada eu investir, não adianta nada eu entender meu público-alvo se eu não tiver um resultado ou medir essa satisfação ou essa avaliação do meu conteúdo, dos meus resultados, que é o quê? Qual que é o meu principal objetivo como empresário, como profissional? É o ter o retorno, ou seja, ter renda, ter lucratividade e assim por diante. As ferramentas da comunicação, nós temos publicidade, promoção de vendas, venda direta, relações públicas e comunicação informal. Daí nós temos o preço, né? Então, nós também, o marketing lhe ajuda a entender esse preço. O que a grande maioria faz? Vende por um e vende por dois. Lembra lá, eu falei para vocês da diferença entre empresário versus empreendedor. O empresário, ele compra por um e vende por dois. O empreendedor, ele compra por um e vende várias fatias do produto por R$ 5, por exemplo. Então, eu faço um valor agregado, né, ao meu produto. Então, eu tenho que ter essa expertise no preço. Então, não é você olhando a cara do cliente que você vai fazer o preço, não é você comprando por um e vendendo por dois, porque daí você tem que entender também os teus custos de produção, os teus custos fixos dentro da tua empresa, por exemplo, aluguel, salário, prolabore e tudo mais. E muitas vezes você comprar essa caneta por um e vender por dois, pode ser que esse preço que você venda não cobre os teus custos. Por quê? Porque essa caneta, ela está inserida também em impostos, ela está inserida também em outras coisas que você tem que colocar na formação de preço. O gerenciamento de preços, então também nós temos um ciclo, né, de introdução, crescimento e maturidade e declínio de preços, automaticamente que você tem que estar sempre, como eu falei, né, a gente deu o exemplo do chopp, então há 5, 6 anos atrás o preço de uma caneca de chopp era mais caro do que está hoje, então com a demanda hoje, ou mais na verdade com a oferta hoje de produtos nesse sentido no mercado, faz com que os preços tendem a baixar. E eu também, eu preciso entender sobre o meu produto ou serviço no que eu vou utilizar. Se eu sou eu como engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro agrônomo, coloco no mercado um serviço inovador, eu logicamente que vai ter um valor agregado acima, mas a partir do momento que tiver mais um ou dois empresários, engenheiros fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, já divide. Aí já vai ser guerra de preço. Então, por isso que eu tenho que estar gerenciando essas situações. Daí nós temos aqui, né? Deixa eu voltar aqui. O marketing de relacionamentos consiste no processo de identificar, estabelecer e manter relações duradouras e lucrativas com o cliente. Então, aquilo que eu falei, nós temos que ter a nossa rede de relacionamentos.
Eu não preciso conhecer todo mundo, eu preciso conhecer alguém que conheça alguém. Por exemplo, eu não preciso conhecer um médico, eu preciso jogar bola com um parceiro que conheça o médico para me indicar. E vocês é a mesma coisa. Nós temos que ter essa expertise do tal de networking que muitas pessoas falam, né? De você ter rede de relacionamento. E dentro das empresas, nós temos o CRM, o Customer Relation Management, que é o processo estratégico de modelagem das interações entre os clientes e a organização de forma a maximizar, né? O meu meu inglês não é bom, então vocês me desculpem pela tradução, né, do CRM, mas o que serve? O CRM faz parte, é um programa no qual, né, muitas empresas adotam para quê? Porque ele vai administrar os seus clientes, desde o momento, por exemplo, de uma ligação até o fechamento de um contrato, de um projeto e assim por diante. Então, ele tem todas as informações e, principalmente, se o cliente voltou ou não voltou, se ele está fidelizado ou não está fidelizado, e até mesmo você mensurar a satisfação do cliente, né, que ele te procurou. E os benefícios dessa relação? Então, você vai ter um consumidor sempre leal a você, os clientes fidelizados, ou seja, mantidos dentro da organização, são mais baratos. Por exemplo, assim, se você perder um cliente por uma falha que você teve, para você reconquistar, ele custa 4 vezes, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes, na verdade, a mais, do que a primeira vez que você buscou ele. Então, você tem que sempre deixar ele fidelizado. Clientes satisfeitos fazem uma publicidade gratuita, a gente tem dentro da administração ou a propaganda boca a boca, né? O buzz marketing. Então, o buzz marketing é essa questão, se você foi bem servido, bem atendido em uma organização, você vai falar para as outras pessoas, como também, se você foi mal atendido, se você não teve a sua satisfação integral, você também vai falar sobre a sua insatisfação. E além de gerarem mais receitas para a organização, esses clientes resistem com mais facilidade às investidas de concorrentes e às opiniões de especialistas. Então, quando você tem uma boa relação com seus clientes, uma boa administração, você pelo menos, você se protege um pouco com as investidas dos seus concorrentes, né? Você se protege um pouco com essa questão dessa influência externa dentro da sua organização, né? E por último, clientes satisfeitos, leais, criam um bom ambiente de trabalho, aumentando a motivação e a lealdade dos próprios trabalhadores da organização. Tá? Então, são esses os benefícios, né, de você ter uma relação com o cliente. Então, aqui, né, onde eu peguei essas nossas informações dessa aula do dia de hoje. Tá, pessoal? Então, como sempre, né, estarei à disposição de vocês aí no WhatsApp. Qualquer dúvida, fico, né, com o meu tempo aqui nesse horário de aula para tirar as dúvidas. Espero que eu tenha trazido algum tipo de informação sobre o marketing. O marketing, logicamente, tem muito mais viés do que isso. Eu trouxe mais uma parte básica para que vocês possam entender essa questão da gestão de marketing, beleza? Então, fico no aguardo. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um grande abraço.